Pode assentar, irmãos. Amados, abrimos agora a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. Nós demos uma pausa nas nossas exposições sequenciadas rotineiras, a cada domingo do mês, manhã e noite, um livro específico, para expormos especificamente o livro do profeta Malaquias. Nós, hoje pela manhã, nessa exposição sequenciada, chegamos no versículo 17 do capítulo 2 e fomos até o versículo 2 do capítulo 3. E agora nós vamos ler novamente toda a perícope até o final, mas focaremos no versículo 1 ao versículo 5, irmãos. Malaquias, capítulo 2, versículos 17 ao 5, mas focaremos apenas no capítulo 3, do 1 ao 5. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa do lavandeiros. Assentar-se-á como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles estarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Oremos. Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós somos como cegos. Se o Senhor não nos abrir os olhos, nós não veremos a Tua glória nas letras da Sagrada Escritura, Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor, nosso coração é como pedra. Se o Senhor não for o martelo que quebra a dureza do nosso coração, nós sairemos cada vez mais insensíveis. Ó Senhor, que diante da Tua palavra os nossos olhos vejam a luz, o nosso coração se derreta diante do Senhor, porque Tu és Deus Santo, Tu és Deus sábio, e é por isso que nós queremos receber de Ti a instrução, Senhor. Nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. Por isso, Senhor, guia-nos no caminho da justiça e da verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós vimos especialmente o versículo 17 até o versículo 2 do capítulo 3, e nós aprendemos a seguinte verdade: que nós enfadamos a Deus. E nós vimos que enfadar ao Senhor aqui nesse texto é irá-lo, é provocá-lo a ira. Nós enfadamos a Deus quando nós não cremos sobre Ele aquilo que Ele diz acerca de si na Sua palavra. E nós vimos, irmãos, como que isso deveria nos compungir, nos conduzir ardentemente a deixar de lado toda a opinião alheia à palavra, a deixar de lado todo o achismo e a procurar bases firmes na palavra. O Senhor se ira quando o homem mantém no seu coração uma crença acerca dele que não condiz com o que ele é. E pior ainda, quando, crendo contrário ao que ele revelou na sua palavra, vai e forja um Deus para si e chama-o de Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é claro: eu estou cansado. Vocês estão me irando quando vocês fazem isso. E aí nós vimos que a questão que o povo de Israel aqui, o povo de Judá, estava adulterando acerca do ser de Deus, era a sua justiça.
dizendo que ele não era justo, que ele antes tinha até prazer no mal, e que ele demorava em executar sua justiça, e nós vimos que isso é uma outra forma de afrontar o seu atributo de justiça, e que provavelmente eles estavam medindo a justiça de Deus, como eles fizeram com o amor de Deus no início do livro de Malaquias, porque eles não estavam prosperando, porque não estava caminhando tudo bem, porque eles ainda estavam sob a dominação do Império Medo-Persa, o Império Ímpio. Então Deus não é justo. E aí nós vimos que a resposta do Senhor, a partir do versículo 1 do capítulo 3, não foi: sim, eu sou justo e vocês estão falando um erro sobre mim. A resposta foi essa: eu vou até vocês. Eu vou enviar o meu Messias. E vocês vão ver que eu realmente sou justo e que vocês estão errados. E basicamente, irmãos, nós vimos esse fato sobre Cristo, né? O fato de que ser Ele a manifestação e a prova de que Deus não é injusto, e alguns porquês disso. Porém, irmãos, o texto segue, e é por isso que nós paramos, é porque nós precisaríamos de mais tempo para tratar sobre isso. O texto segue descrevendo as verdades gloriosas da obra de Cristo em formato de profecia, confirmando e reafirmando que sim, Deus é justo. E é o que nós veremos agora, irmãos. De forma que aqui, nesse texto agora, o Senhor nos ensina que a obra de Cristo é uma obra de restauração e de juízo. O que é que o Senhor nos ensina nesse texto, irmãos? Ele nos ensina que a obra de Cristo é uma obra de restauração, de salvação e de juízo. E essas duas coisas inseparáveis, irmãos. Veja, primeiramente, nós vemos isso de três formas. O versículo 1, por favor, novamente. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Nós vimos, irmãos, na exposição passada, que esse texto ele se refere diretamente a Cristo. O Evangelho de Marcos, por exemplo, o segundo versículo, Marcos capítulo 1, versículo 2, Marcos cita esse texto de Malaquias: eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, para se referir a João Batista como mensageiro e para referir que sim, o Senhor chegou, Cristo. Então, o texto aqui, irmãos, está se referindo a Jesus, o nosso Senhor. E curiosamente aqui, irmãos, ele num trocadilho de sujeitos, né? Eu estou enviando o meu mensageiro, que vai preparar o caminho diante de mim. Veja, e de repente virá o Senhor. Então, esse de mim que está falando é o Senhor que está falando por meio de Malaquias. Então, ele vai preparar o meu caminho. João Batista vai preparar o meu caminho. Aí ele fala: e o Senhor virá a seu templo, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. É a mesma pessoa que ele está se referindo aqui, irmãos. E curiosamente ele chama Cristo aqui de anjo da aliança. Anjo, irmãos, significa mensageiro. Por que numa das últimas profecias acerca de Cristo, no apagar das luzes da antiga aliança, o último profeta do Antigo Testamento, ele se refere a Cristo como um mensageiro, como um anjo da aliança? Porque Cristo, irmãos, veio fazer, como ele mesmo falou, anunciar as boas novas do reino de Deus. Ele é o mensageiro do Senhor, mas não um mensageiro qualquer, como o próprio Malaquias era. A palavra Malaquias tem relação direta com o mensageiro, como Isaías o foi. Ele era o mensageiro, ele era a mensagem, e ele era aquele que enviou a mensagem, o próprio Deus. É isso que ele está nos ensinando aqui, irmãos, acerca do Senhor. Ele veio anunciando as boas novas de salvação. Ele mesmo era e é as boas novas. E ele também chama aqui, irmãos, Cristo de Senhor, né? E é curioso, ele fala assim: o Senhor vai ao seu templo, né? Sem dúvida, uma referência direta, possivelmente, à presença de Cristo no templo de Jerusalém. Mas sem dúvida aqui, irmãos, aquilo que o tabernáculo cumpria o seu papel desde o princípio. O que era o tabernáculo? O que era o templo? O que é que o Senhor escancara na nova aliança essa realidade? Deus no meio do seu povo. Cristo veio até a sua igreja.
Cristo veio até a sua igreja. E houve um mensageiro que veio preparando o seu caminho, e esse mensageiro nos é revelado no Novo Testamento, que é João Batista. E ao se referir a Cristo aqui, irmãos, com esses nomes e títulos, o Senhor faz ao menos 4 afirmações ou referências a Ele. E veja, nós estamos aqui, irmãos, vendo a glória do nosso Senhor, a glória do nosso Cristo, que é a resposta ao mal. Lembremos que esse sermão é a continuação do sermão da manhã. Cristo é a resposta ao mal, mostrando que Deus não é injusto, Deus é justíssimo. O que é que ele fala acerca de Cristo? Primeiro, ele é enviado de Deus. Veja, por favor, aqui, versículo 1 do capítulo 3. Veja a repetição dessa palavra. Eis que eu envio o meu mensageiro. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Eis que vem o anjo da aliança. Qual é a questão aqui, irmãos? É para que fique claro uma ênfase. Esse Cristo sou eu que estou enviando. Esse Cristo vai ser enviado meu. Isso se repete muitas vezes aqui, irmãos. E por que isso? Porque Cristo estava na glória com o Pai. O Deus Filho, gozando a perfeita e bendita comunhão da Trindade, foi enviado e veio. Ele veio ao seu templo. Ele veio à sua igreja. Ele habitou entre nós. Lembremos João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali é e tabernaculou entre nós, montou suas tendas. Ele veio, irmãos. Essa é a ênfase do Novo Testamento. Venha, por favor, comigo para você ver como que explicitamente aqui o Senhor está se referindo a Cristo, a fim que nós entendamos a obra dele. O que ele veio fazer? E aqui tem tudo a ver, irmãos, com o que nós vimos hoje pela manhã. Porque se nós não entendemos o que Cristo veio fazer, vai acontecer a mesma coisa que o Senhor reprovou no povo de Israel hoje pela manhã. Conceber um Cristo que não é o Cristo revelado nas Escrituras Sagradas. João capítulo 4, versículo 34, veja. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5, 24, mesmo evangelho. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 5, 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como, porque eu ouço o jugo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Irmãos, isso vai ser repetido em praticamente todos os capítulos de João. Só para você ter uma ideia, 28 vezes, só no Evangelho de João, Cristo fala, eu fui enviado pelo Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Além dos outros textos, como os Lucas 4, 48, 1 João 4, 6 e por aí vai, irmãos. Cristo é o enviado de Deus que veio nos salvar. E por que essa ênfase, irmãos? Porque veja a altivez do coração humano. A altivez está no meu e seu coração e a altivez está posta aqui nesse texto. Ele se levantando diante de Deus, dizendo, tu não és justo. Ora, se um homem se levanta para dizer que Deus não é justo, o que é que ele está construindo no seu próprio coração? Eu sou justo e tu não és, Deus. Aí Deus vai e fala, eu vou enviar, porque no meio de vocês não tem um justo. Eu vou enviar daqui, eu mesmo vou até vocês. E nesse ato ele escancara, vocês não são justos. É igual, irmãos, em Gênesis, quando o Senhor vai relatando a construção da Torre de Babel, e aí os homens, no seu orgulho, na sua vaidade, falam assim, nós vamos construir uma torre que vai tocar os céus. E logo em seguida, Moisés registra assim, e o Senhor se inclinou para ver o que estava acontecendo. Irmãos, essa linguagem não é sem querer. É simplesmente o seguinte, vocês vão tocar o céu? Deixa eu me inclinar aqui para ver. Vocês não estão chegando nem perto. É a mesma linguagem aqui. Vocês são justos? Eu vou enviar o justo, porque no meio de vocês não tem. Segundo, irmãos, é falado que ele é o próprio Senhor. Lembrem esse jogo, né?
vai vir o meu mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. Então o Senhor vai vir ao seu templo. O anjo da aliança. Esse trocadilho aqui, irmãos, né? O Senhor como sujeito falando, depois ele fala de si mesmo na terceira pessoa, depois ele fala de um anjo da aliança, é para se referir à mesma coisa, irmãos. A palavra aqui para Senhor, irmãos, é uma palavra geral para isso. Uma forma mais geral de se referir a qualquer um que possui autoridade. Mas ela comumente é usada para se referir a Deus nas Escrituras Sagradas. Então, ao se referir a Cristo como Senhor, ele está afirmando claramente que Cristo é Deus. A divindade de Cristo, irmãos. Ao fazer uma equivalência entre o Senhor e o anjo da aliança como sendo o mesmo sujeito e que terá o caminho preparado pelo Senhor, nós somos informados de que o anjo do Senhor é divino. Cristo é Deus. Essa verdade, irmãos, ela foi ensinada em toda a antiga aliança, em sombras, e foi escancarada na nova aliança, irmãos. E aqui nós vimos o ápice de todas as referências do anjo do Senhor com A maiúsculo. Se você lê a Escritura diariamente, né, anualmente, você sempre passa pelos textos em Gênesis, alguns textos em Juízes, que fala de uma figura chamada anjo do Senhor, e comumente na Ara, né, aparece com um A maiúsculo. E a maneira como esse anjo fala é muito diferente dos outros anjos do Senhor. Ele recebe adoração, as pessoas se dirigem a ele como um ser divino. E aqui vem o ponto máximo da revelação da antiga aliança, irmãos, mostrando que todas as vezes que esse anjo do Senhor se manifestava, era uma teofania, uma cristofania do Cristo pré-encarnado, o anjo da aliança. Sabe o que é importante acerca disso para nós aqui, irmãos? É que, queridos, não tem e não há salvação para aqueles que não professam a divindade de Cristo. Não importa o quão admiradores de Cristo sejam, não importa o quão falem palavras bonitas acerca de Cristo. Você olha o islamismo, por exemplo, reconhece um Jesus que existiu, mas foi só mais um profeta, inclusive menor que Maomé. Você olha para um espírita, ele fala de Jesus, mas como um ser iluminado, um como nós, que chegou a um nível mais alto para só nos ensinar, vem por aqui que vocês vão chegar nesse caminho. Não, irmãos. Cristo, é afirmar na Escritura Sagrada, é o Senhor, é Deus. Porque se Ele não for Deus, se Ele não for Senhor, não há redenção para os nossos pecados. Não há, irmãos. O testemunho de Jeová falam de Cristo, os mormons falam de Cristo, mas não é o Cristo da Escritura Sagrada. O Cristo da Escritura Sagrada é plenamente Deus e plenamente homem, aquele que deveria pagar a dívida e o único que poderia pagar em uma só pessoa. E esse é um dos últimos aspectos que é afirmado sobre o ser de Cristo na antiga aliança. Ele é divino, para que quando ele se manifestasse não houvesse dúvida. Não é à toa, irmãos, que quando nos evangelhos, vocês lendo a narrativa dos evangelhos, as manifestações gloriosas de Cristo, o quão comumente os discípulos o adoravam. Lê o evangelho de Mateus atento a isso, por exemplo. Os magos do Oriente vieram e o adoraram. Muitos, diante das obras de Cristo, caíam aos seus pés e o adoravam. Na ascensão de Cristo, os discípulos o adoraram. E isso é repetido em todo o Novo Testamento, irmãos. Isso não é triteísmo. Isso é a bendita doutrina da Trindade, mostrando que o nosso Cristo é Deus. E aquele que não crê segundo isso, enfada a Deus, dentro do contexto que nós vimos hoje pela manhã, enfada ao Senhor. E a terceira coisa aqui, irmãos, que é falado sobre ele, é que ele é buscado e desejado. E aqui, irmãos, é interessante esse texto, é um texto muito peculiar, porque é um contexto de repreensão que o Senhor está fazendo. Então não fica realmente claro se essa é uma referência irônica, no sentido de que
já que eles estavam buscando a justiça, e o Senhor está dizendo que eles verão que ele não é injusto com a manifestação de Cristo, então ele faz uma ironia. Vocês estão querendo justiça? É isso que vocês estão desejando? É a mim que vocês estão desejando? Pronto, eu estou chegando. Então, pode ser essa, mas pode ser também uma referência, como vai acontecer ainda no capítulo 3, aos piedosos no meio dele, porque sempre é assim, irmãos. Em cada momento da história da igreja, desde o Éden, sempre há um remanescente. Não importa o quanto esteja corrompida a igreja visível, sempre vai haver os crentes verdadeiros e fiéis ali. Então, posso ser que o Senhor está se referindo a estes. De qualquer forma, irmãos, se uma coisa ou outra, sendo um ou outro, nos é ensinado que Cristo é expectado, é ansiado, é desejado por todo aquele que é verdadeiramente piedoso. Ele é digno desse desejo. E ele já chegou para o que esperavam. Olha o cântico de Simeão, olha o cântico de Maria, olha o cântico de Ana. O coração deles transbordando daquela expectativa da manifestação do Messias e do Salvador. Ele veio, fez a sua obra. Mas há uma coisa que ainda falta. Ele voltar e concluir a segunda parte da sua obra. Nós vamos ver inclusive isso hoje. Crente. O crente da antiga aliança desejava a primeira manifestação de Cristo. Nós, irmãos, temos de ansiar a segunda manifestação de Cristo. Tem coisas que o nosso coração fica muito desejoso, né? É uma prova, a gente fica desejando que chegue essa prova logo. É um trabalho que a gente ganhou a oportunidade. É um casamento, talvez isso é o que mais deixa o nosso coração mais inquieto, desejando que aconteça, que venha logo, que chegue logo. É uma festa de aniversário, é uma viagem, é o que for. Pronto. Acima de tudo isso, pegue esse desejo que arde em nosso coração, no teu coração, dentro dessas coisas, e potencialize a 1000. É o desejo que tem que estar no nosso coração por Cristo hoje e por Cristo amanhã, quando Ele voltar. Ansiando. Só pode dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo. Aqueles que desejam Ele, como o Senhor fala. Aqueles que anseiam pela sua vinda. Agora veja, irmãos, ao nos apresentar, né, todos são atributos, adjetivos que são falados acerca de Cristo aqui nesse primeiro momento, né? E ao nos apresentar a obra de Cristo, esse texto nos mostra 2 aspectos conjuntos. Não se esqueça disso, crente. A obra de Cristo, ela consiste em 2 aspectos conjuntos: aspecto de juízo e aspecto de salvação, aspecto de condenação e aspecto de restauração. E mais, essas 2 coisas são inseparáveis do Evangelho, irmãos. E como isso é estranho à teologia evangelical brasileira. Como isso é estranho, irmãos. À luz da exposição anterior, mais uma vez, nós podemos ilustrar dizendo: muitos do evangelicalismo têm cunhado um Cristo para si, que não é o Cristo revelado nas Escrituras. Um pastor bem conhecido hoje em dia, né, hoje é bem mais conhecido, norte-americano, batista, chamado Paul Washer. Na opinião dele, inclusive, esse é um dos maiores e mais graves pecados da igreja evangélica brasileira. Ela não para ouvir a Escritura. O Cristo revelado é um Cristo alheio a ela. E comumente, irmãos, o Cristo tem sido cunhado é um Cristo efeminado, é um Cristo pacifista, ou ícones de suas ideologias humanistas. Esse não é o Cristo da Escritura, irmãos. Nós não somos chamados a conceber a nossa própria ideia acerca do mundo, estabelecer aquilo como padrão de medida, pegar o Cristo da Escritura e encaixar para ver se dá certo. Se você tem filho ou você tem sobrinho, você provavelmente já viu um joguinho, uma brincadeirezinha para lidar com coordenação motora fina e percepção, né? Que você tem um bloco, alguma coisa, em que você tem que encaixar objetos numa forma específica e tem um espaço específico. Então tem o espaço do triângulo, tem o espaço do círculo, tem o espaço da estrelinha. Você não encaixa um bloco que não seja daquela forma no outro. Pois bem, quando muitos fazem isso de pegar as suas ideologias e filosofias
e tentar encaixar um Cristo ali, é como você querer pegar um triângulo e encaixar no encaixe da estrelinha. Não dá. Mas ficam forçando e se enganando. Muitos não têm o Cristo das Escrituras. Dizer que o Evangelho, irmãos, dizer que o Evangelho revela juízo ao lado de salvação é escandaloso para esse evangelicalismo. Vem comigo, por favor, para João, capítulo 12. É um texto comumente citado por estes, né? João, capítulo 12, versículo 47. É dito: se alguém ouve minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aí param aqui. Está vendo? Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvá-lo. Mas considere duas coisas aqui. Veja o versículo 48, porque não para o texto aqui. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, irmãos. E aqui, de fato, queridos, de fato, o que Cristo está falando é: eu não vim para julgar o mundo. E sobre que vinda ele está falando? Ele está falando da sua primeira vinda. Na sua primeira vinda ele julgou o mundo? A resposta é não. Na sua primeira vinda ele veio como um cordeiro manso, mudo. Veio montado num jumentinho. Foi humilhado. Foi vilipendiado. Foi maltratado, escarnecido. Ele não veio julgar o mundo. Ele poderia da cruz dizer: Pai, manda uma legião de anjos e acaba com isso aqui. Mas ele realmente não veio julgar o mundo. A sua vinda foi para salvar. Ele veio salvá-lo. Só que o que Malaquias está nos ensinando, irmãos, e que eu vou mencionar aqui agora, é que considerar apenas a obra de salvação de Cristo é considerar pela metade. A sua obra é conjunta: salvação e juízo. Por exemplo, quando João Batista, no Rio Jordão, fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em sua mão ele tem uma pá. Ele vai batizar o mundo com espírito e com fogo. Muitos carismáticos pensam que batizar com fogo está fazendo uma referência aqui a dons carismáticos. Não. João está falando das duas obras de Cristo. Ele vai batizar com espírito, ele vai salvar, ele vai restaurar, ele vai levantar, e ele vai batizar com fogo. Não à toa que a linguagem que vem em seguida é: ele tem uma pá na sua mão, ele vai juntar a pá e jogar na fornalha do fogo. João estava falando das duas obras de Cristo. Quando João manda os discípulos dele perguntar a Jesus se ele realmente é aquele que deveria vir, não é porque ele estava duvidando de que Cristo era o Cristo, não. É porque ele: Senhor, cadê a segunda parte? Não vai ser agora, não? E ali começa a ficar claro para os discípulos uma coisa que para os profetas não estavam claro. É o que na teologia bíblica chama de perspectiva profética. Quando você olha uma cadeia de montanhas, você vê vários topos de montanha, você não consegue saber exatamente a distância que há entre um topo e outro, porque está tudo junto ali. E aí nas profecias eles viam juntas essas duas obras, mas quando você olha de cima, você vê que há uma distância entre essas duas coisas. E era o que Cristo estava ensinando para os discípulos: eu sou o Cristo, e o Cristo veio para salvar e para julgar. Essa minha primeira vinda é para salvar. Aguardem que vai haver a segunda vinda. Não à toa, irmãos, quando chega nos próprios evangelhos, lembra daquelas imagens que o Senhor fala: quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, ele vai separar o mundo entre ovelhas e bodes. Vinde, benditos do meu Pai, e entrai para o seu reino. Apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. O que é isso que ele está se referindo, irmãos? É a sua obra de juízo e de justiça. Em 2 Tessalonicenses, Paulo fala aos Tessalonicenses que estavam sendo perseguidos explicitamente: é justo para o Senhor executar vingança em favor de vocês. Quando? Quando ele voltar. Ele vai voltar
para julgar e dar a justa paga. Olha as imagens de Apocalipse, irmãos. As imagens de Apocalipse repetem a mesma coisa. Quais são as duas figuras, ilustrações que são usadas para Cristo? O cordeiro e o leão. O manso e humilde. O rei. O feroz. O forte. Essas duas imagens, irmãos, junto com a do cavaleiro que vem montado com uma espada e fogo nos olhos, é para que nós entendamos. Ele é Salvador e Ele é juiz. Os salmos imprecatórios, irmãos, que são cantados nesse contexto. E como eles são desagradáveis à nossa cultura. Né? Muitos irmãos que vão chegando na igreja com sinceridade perguntam, pastor, mas como é que ficam os salmos imprecatórios? Não é uma questão de incredulidade, não é essa. É questão da nossa cultura. Nós simplesmente desprezamos o fato que o nosso Deus voltará para julgar os seus inimigos. Os salmos imprecatórios não são um desejo odioso de vingança no coração de um crente individual, como são muitas músicas pentecostais. Não é isso. Os salmos imprecatórios são: Cristo vai voltar e julgar os ímpios. E no julgamento haverá salvação para a igreja. Haverá salvação para a igreja. Quando nós cantamos, irmãos, os salmos imprecatórios, nós estamos cantando a vitória de Cristo, o nosso Rei. Como nós acabamos de cantar no Salmo 20, celebrando a vitória do Senhor. A igreja no Salmo 20 cantava ao Senhor: o Senhor dá a vitória ao nosso Rei. E nós continuamos cantando hoje, depois da obra de Cristo, dizendo: Senhor, nós aguardamos ainda a consumação da vitória desse Rei. Concluindo esse ponto, irmãos, Herman Bavinck, um autor reformado holandês, naquela obra que eu já recomendei à igreja em uma outra situação, ele falando sobre isso, ele diz o seguinte: há duas grandes diferenças entre as duas vindas do Senhor. Primeiro, Cristo apareceu na fraqueza da carne, na forma de servo, para sofrer e morrer pelos pecados do seu povo. E em sua segunda vinda, ele se manifestará com todos em grande poder e glória, como um rei conquistador, com seus anjos vindo junto com ele. Contudo, as duas vindas do Senhor estão intimamente relacionadas. A primeira pavimenta o caminho para a segunda, porque de acordo com a Escritura Sagrada e a lei básica do reino dos céus, é somente a paixão que pode conduzir à glória, somente a cruz conduz à coroa, somente a humilhação conduz à exaltação. Em sua segunda vinda, Bavinck diz, Cristo lançou o fundamento. Em sua primeira vinda, ele lançou o fundamento. E em sua segunda vinda, ele construirá o edifício do Senhor. A primeira vinda é o começo. A segunda vinda é a conclusão de sua obra como mediador. Tenhamos sempre em mente isso, irmãos. Temos em mente para que nosso coração não conceba um Cristo equivocado, para que nós não sejamos tentados e colocados em situação de tentação por falsos ensinos e falsas doutrinas que querem desqualificar Cristo Jesus como Messias, porque ele ainda não executou o juízo. Ele vai executar, irmãos. Essas são as duas obras dele. Mas vejamos então o que é que ele fala sobre cada uma dessas obras. Nós vemos o que é apresentado sobre ele de uma forma geral e que essas duas obras estão lado a lado. Mas o que é falado sobre cada uma delas? A primeira, aqui no texto, é de Juízes. Veja, por favor, versículo 2 e versículo 5. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Agora veja o versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vimos, irmãos, esse versículo pela manhã também e vimos que ele revela a obra de Cristo como juiz. Cristo voltará, irmãos, como juiz e julgará a todos com justiça. E nós vimos então que o Senhor
responde, esse versículo aqui do versículo 2, responde essa afronta deles. Vocês estão pensando que vocês são justos? Vocês estão dizendo que eu não sou justo? Então, eu quero ver quem de vocês vai ficar de pé quando eu voltar. Eu vou a vocês em juízo. E vocês vão ver quem é o justo e quem são os injustos. O próprio Cristo, irmãos, falou isso de si. Veja, por favor, Mateus capítulo 19, versículo 28. Mateus capítulo 19, veja, versículo 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, veja, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele vai voltar na sua glória, ele vai julgar, e vocês vão se assentar e julgar comigo. Veja, João capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ainda, venha comigo para 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí Paulo continua: eu conjuro-te, Timóteo, perante Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos quando ele voltar na sua manifestação e no seu reino. A mesma imagem, irmãos, não precisa abrir, apenas ouça Apocalipse 6, versículo 16. E disseram aos montes, os ímpios disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A primeira obra aqui, irmãos, que o Senhor quer que nós entendamos do Cristo é que ele é juiz. E essa manifestação de que Deus não é injusto. Nós não podemos diminuir, irmãos, nós não podemos diminuir esse fato sem desfigurar o Evangelho. Constitui a nossa profissão de fé básica. No credo apostólico diz: de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Como você tem lidado com esse Cristo? Você crê nele segundo o que ele fala de si mesmo? Segundo o que Deus revelou? Ou você que não crê nele e lida com Cristo como se ele fosse um bobalhão? Você não vê o que está posto diante das Escrituras? Agora atente à ordem. Ele revela-se primeiro como um Salvador. Se ele revelasse apenas como um juiz, era para o nosso pavor. Mas ele começa revelando-se como um Salvador. Começa apresentando a esperança para que nós nos agarremos a ele. E aí, aqueles que o desprezarem, ele virá e julgará não apenas a quebra do pacto de obras e o desprezo da lei, mas julgará também o desprezo da oferta da graça. Até quando você seguirá por esse caminho? E ainda nesse critério, irmãos, sem nos ater muito, para não sairmos do conteúdo do texto, veja os pecados que o Senhor elenca aqui com os quais ele vai julgar. Ele vai julgar todos os pecados, mas se o Senhor destaca esses pecados específicos, irmãos, então que nós estejamos atentos a eles, para que nós nos levantemos contra eles em nossa vida. Ele vai ser veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente,
contra os que defraudam o salário, o jornaleiro, oprimem a viúva e torcem o direito estrangeiro, ou seja, contra aqueles que cometem injustiça civil. E, em resumo, os que não me temem. Se qualquer um desses pecados, irmãos, está em nosso coração ou em nossa vida, nós devemos lutar ardentemente contra eles, no poder do Espírito. Mas para consolo e alegria, Cristo não veio primeiramente ou apenas para julgar. Então nos é apresentado a obra dele como restaurador. Veja o versículo 3 e 4. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Agora aqui, irmãos, a obra de Cristo também nos é apresentada como uma obra de restauração, ou uma obra de purificação. A linguagem, né, essa imagem que ele usa, assentar-se-á como um derretedor e purificador da prata, irmãos, é uma referência à obra de um ourives, que trabalha com metais preciosos, a prata e o ouro. Eu não sei se você sabia, mas os metais, como vêm bruto do solo, né, do chão, eles precisam ser tratados. E o tratamento deles é esquentá-los, derretê-lo todinho, até que toda a impureza dele se assente e saia. E quanto mais é refinado, quanto mais esquentado, mais puro fica. É essa imagem que o Senhor quer trazer para nós da obra de Cristo. Ele é esse ourives, que purifica aquilo que está impuro, que torna aceitável aquilo que é desprezível e rejeitado pelo Senhor. Ele é o nosso ourives, irmãos. Eu e você não somos justos. Eu e você não somos, como diz uma música, uma joia rara de ouro puro de Ofir. Eu e você somos ouro sujo. Ouro porque somos a imagem de Deus, mas uma imagem corrompida pelo pecado. Ele tem de refinar para ser aceito, irmãos. Do contrário, é como um ouro tolo, não serve de nada. Ele se apresenta dessa forma: eu sou o purificador de vocês. Então é dito, os filhos de Eli, né? Interessante aqui, irmãos, que ele acabou de falar dos sacerdotes da tribo de Levi, os filhos de Levi, né? Perdão. Que eles eram desprezados pelo Senhor, porque eles eram corruptos, eles eram desprezíveis na maneira como eles lidavam com o culto ao Senhor e com o seu pastoreio. Eles eram corrompidos. Aí ele fala: eu vos purificarei. E em seguida, essas obras, ou melhor, as suas ofertas, não mais serão desprezadas. Depois dessa obra, eu os aceitarei. Depois que o meu Cristo se manifestar, vocês serão aceitáveis a mim. Sim, irmãos, aqueles que eram rejeitados por Deus agora em Cristo e por sua obra de purificação e restauração serão aceitos. Como disse Nicodemos comentando esse texto, ele diz: na cruz do Calvário, Jesus derramou seu sangue, que é mais poderoso do que o ouro e a potassa para tirar as manchas do pecado do seu povo. O sangue do Filho de Deus purifica o sacerdócio, o templo e os adoradores. E é somente dessa maneira que Deus pode ter o seu culto de forma que o agrade. Seu povo, a igreja, purificado, iria então apresentar-se a ele com um culto agradável. E esse é o contexto de Malaquias. Lembre-se, irmãos, o Senhor está reprovando o povo porque eles estavam profanando o seu culto. Eles não estavam cultuando a ele como ele queria, nem a forma, nem o coração. Aí ele apresenta a solução para isso. Não é o esforço próprio de vocês, não é um senso equivocado de quem eu sou que vai fazer isso, mas a minha obra de purificação. Eu vou purificar e vocês vão ser aceitos novamente. Quer ver, por favor, irmãos? Abra 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, por favor.
Na verdade, é a primeira, irmãos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Veja o que Pedro fala aqui, veja a linguagem dele. Achegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Agora vocês podem oferecer, por intermédio de Cristo, os sacrifícios espirituais de vocês, não mais sacrifícios imolando cordeiros, mas isso aqui que está sendo feito, isso é um sacrifício espiritual. Isso é aceito por Deus, por causa de Cristo. Venha para Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. A mesma linguagem, irmãos, de Cristo como aquele que purifica-nos e purifica as nossas ofertas para nós nos achegarmos a Deus. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que nós podemos nos aproximar confiadamente no trono da graça, irmãos? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Por causa dele que nos purifica, nós podemos chegar até o trono da graça. E isso é reafirmado, veja, por favor, com mais clareza ainda, no mesmo livro 9, Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, isto é, cerimonialmente, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para cultuarmos ao Deus vivo. A mesma verdade. Ele nos purifica. E com a sua purificação nós podemos ser aceitos por Deus. Mais uma vez, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos, visto que nós temos nos purificado em Cristo. Já que vocês têm esse purificador, acheguem-se. A linguagem é essa. E ainda, quando Paulo fala em 2 Timóteo 2,2, Timóteo, invoque junto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Irmãos, tudo isso, no apagar da antiga aliança, é para deixar claro para nós não podemos nos aproximar de Deus se não for por Cristo. Do princípio regulador, esse é o mais básico. Você quer ser aceito por Deus? Hoje, creia em Cristo. Se aproxime dele, com fé. Você quer ser aceito por Deus no último dia? Creia em Cristo. Seja purificado por Ele. Queira ser purificado por Ele hoje. Para que o fogo que arder, que não vai ser mais um fogo de purificação, não seja um fogo de condenação. Cristo é teu purificador. Ele é teu.
Você e eu, irmãos, só podemos ser aceitos se nós formos purificados por Cristo. A tua consciência está maculada pelo pecado. Você tem se sentido indigno de se aproximar do Senhor em oração ou em culto? Pois bem, não demore em buscar esse ourive. A obra dele purifica mais do que a obra de um ourive. Deixa branco o nosso coração mais do que os lavadeiros podem fazer. Esse, Igreja Presbiteriana Manancial, é o Cristo que o Senhor nos providenciou. Que não nos agarremos a Ele. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse Cristo maravilhoso que Tu nos providenciaste. Obrigado, Senhor, porque Ele é completo para tudo o que nós precisamos. Nós somos impuros, Ele nos purifica. Nós somos injustos, Ele nos coloca e nos veste com a Tua justiça. Nós somos desprezíveis, Ele nos faz aceitável. Louvado seja o Senhor por esse Cristo, Senhor. Obrigado. Nós desejamos e ansiamos a Sua volta. Maranata, vem, Senhor Jesus, nós oramos em Teu nome. Amém. Colocamos de pé.